Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas, está começando mais um vídeo do quadro Universo Paralelo aqui hoje. E hoje eu vou estar trazendo uma quantidade insana de perguntas, eu nem contei quantas que tinha. Mas é justamente por isso que eu tô gravando nesse formato aqui, eu tô no YouTube aqui pra poder simplesmente ler as perguntas, né, e já responder. Porque se eu tirasse print de tudo e depois colocasse na edição uma por uma, ia demorar um século. Essa semana eu realmente fiquei muito ocupado, então não teria como fazer assim. Então eu optei por esse formato aqui, pra tentar responder o máximo de perguntas possíveis aí a respeito de Dragon Ball, né. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo depois da abertura. Bom, antes de mais nada eu queria agradecer primeiramente o feedback de vocês, né, porque realmente é uma quantidade insana de perguntas. Eu queria pedir para vocês prestarem um pouquinho mais de atenção também, porque eu pedi para fazer perguntas referentes a Dragon Ball GT e Dragon Ball Super. A galera fez muita raça de pergunta relacionada a Z, se bobear tem pergunta até relacionada a Dragon Ball clássico aqui. Eu fiz tipo, faça duas perguntas relacionadas a uma das duas franquias, né, ou a GT ou a Super, emendando as duas, juntando as duas timelines. Mas aí geral fez pergunta aí de outras coisas. Mas de qualquer forma eu vou responder porque eu amo muito vocês, então é isso. E vale lembrar também, né, galera, que o universo paralelo é unicamente a minha opinião. Então, não tem lógica você dizer que o que eu tô falando aqui é errado, porque são só suposições e teorias dentro das perguntas dos inscritos. Então é meu ponto de vista a respeito de se algo fosse alterado dentro da timeline de Dragon Ball, tá? Então é isso. Vamos lá, começando pelo Ghost Vlogs aqui, ó. E se o Bardock aparecesse na linha temporal atual? Ele se refere aí à linha temporal de Dragon Ball Super, provavelmente, né? Eu acho que seria interessante se o Bardock entrasse no Torneio do Poder, talvez no lugar do Freeza, né? Antes do... No último momento aí que o Goku tava decidindo que o Majin Buu voltou a dormir, se o Bardock de alguma forma viajasse no tempo e aparecesse lá. E o Bills falasse, não, é esse aí mesmo, é esse aí que a gente vai botar no time. E tipo, ia ser muito bacana, porque a gente ia ter o encontro do Goku com o pai dele, né? Mesmo sem ele saber quem era o pai dele, talvez o Bardock até se mantesse... Se mantesse? Será que isso existe? Se manteria, talvez, oculta na sua identidade, não diria que é pai do Goku, mas talvez no final do Torneio do Poder ele diria isso. Eu acho que seria bem interessante, porque o Goku podia até se ressaltar, né, a aparência dos dois, que é muito parecida. O Goku podia falar assim, será que eu não te vi antes? Não, acho que eu te conheço de algum lugar. Então ia ser bacana, porque os dois iam ter mais ou menos a mesma idade, né, porque o Bardock ia ter vindo do passado e tudo. Então seria muito interessante. Daimao, se Bardock conseguisse matar o Freeza antes da explosão do planeta Vegeta e se tivesse transformado em Super Saiyajin na morte de seus amigos. Isso seria muito interessante porque mudaria totalmente o rumo de Dragon Ball, né? Consequentemente a gente não ia ter aí o lance do Freeza, né? A gente não ia ter ninguém no Namekusei por conta do Freeza pra poder derrotar o Freeza. Então muita raça de coisa ia mudar, talvez o Goku não virasse Super Saiyajin no ponto principal. Mais tarde, quando tivesse a saga dos androides, o futuro ruim de Trunks provavelmente aconteceria. Porque o que rola? Se bem que eu nem sei se o Trunks existiria, porque isso alteraria também muitas coisas que aconteceram com o Vegeta se o Freeza não existisse na timeline de Dragon Ball Z, né? Então eu nem sei se a Bulma começaria a namorar com o Vegeta e depois nasceria o Trunks, né? Então é uma coisa que realmente poderia mudar drasticamente toda a timeline. Eu acho que em algum ponto os guerreiros iam acabar sendo derrotados pelos androides. Porque mesmo que eles treinassem na Terra, né, eles não teriam ido pro espaço, assim, não teriam enfrentado inimigos fortes, como as forças especiais Ginyu, o próprio Freeza, né, então o Goku não teria alcançado o Super Saiyajin, e eles não teriam tanto treinamento assim. Então, realmente, talvez eles levassem a pior aí contra os androides do Dr. Gero. Provavelmente poderia acabar todo mundo morto aí, no final das contas, e é isso. Por incrível que pareça, matar um vilão como o Freeza antes da história acontecer prejudicaria drasticamente os Guerreiros Z, por incrível que pareça. Galera, não é brincadeira não, você vê. Um vilão que se tirar ele, os Guerreiros Z vão se dar mal. Não faz muito sentido, mas é o que aconteceria. Tio Freeza, gosto demais quando você fala do GT, Bills e Whis, e se Bills e Whis chegassem no universo de Dragon Ball GT? Aí é aquilo, né, se a gente desconsiderasse Dragon Ball Super, se o Bills e Whis chegassem no universo de Dragon Ball GT, ia ter muita coisa diferente, né? O Goku, ele tem 10 anos de treinamento, eu já cheguei a mencionar isso pra vocês aqui, né? Tem muita gente que fala assim, qual transformação é mais forte? Super Saiyajin Blue ou Super Saiyajin 4? O Super Saiyajin Blue é mais forte, tem mais Ki.
segundo as informações do anime, ele é mais poderoso que o Super Saiyajin 4. Porém, vale lembrar que o Goku base de Dragon Ball GT é mais forte que o Dragon Ball Super. Aí você fala assim, ah, Lucas, deixa de ser fanboy, como é que o Goku pequeno de Dragon Ball GT é mais forte que o Goku de Dragon Ball Super? É simples, galera, o Goku de Dragon Ball GT treinou por 10 anos, o Goku de Dragon Ball Super só treinou por 1 ano. Então o Goku GT é mais forte na base do que o Goku Dragon Ball Super. Consequentemente, se ele se transformar, ele também vai ficar mais forte, mesmo que a transformação do Super Saiyajin 4 seja mais fraca que o Super Saiyajin Blue. E não vem com mimimi não, porque pelo amor de Deus, né, vamos entrar no acordo aí. 10 anos de treinamento, você vai falar que o Goku tá mais fraco do que com 1 ano de treinamento? Não existe isso, né? Então é isso. Bom, então respondendo a pergunta do tio Freeza, né, se Bills e Whis de fato chegassem aí na timeline de Dragon Ball GT, eles iam ter, com certeza ia ter a luta do Bills com o Goku, igual aconteceu, né, eles poderiam, sei lá, chegar aí o Bills procurando pelo Deus Super Saiyajin e encontrar com o Goku. Aí o Goku iria até a Super Saiyajin 4, provavelmente ele não conseguiria derrotar o Bills, porque o Bills é um deus da destruição, né, e é muito poderoso. Então ele perderia pro Bills. Talvez eles fizessem o ritual de Super Saiyajin Deus, né? E eu acho que o que seria interessante, talvez, é o fato do Super Saiyajin 4 ser como uma forma base. Então ele poderia ser perfeito. Tipo, o poder de Super Saiyajin Deus ia somar o poder de Super Saiyajin 4. Então, se eles fizessem o ritual, ele teria altas chances aí de bater de frente com o poder do Bills, né? Porque, como eu falei aqui, 10 anos de treinamento. O Goku base do GT destruiu uma dimensão inteira. Ele foi teleportado pelo Kaioshin do Kibitoshin, né? Pro planeta do Supremo Senhor Kaiô, não sei se vocês lembram dessa cena aí, mas o Goku base do GT destruiu uma dimensão inteira. E outro feito também, né, é o fato do Goku mencionar que o General Hilde é mais poderoso do que o Majin Buu, e o Goku consegue derrotar ele na forma base, tipo, então, teoricamente, o Goku do GT, sem se transformar, é mais poderoso que o Super Saiyajin 3 no final de Dragon Ball Z. Então você vê que o poder é realmente insano. Vulgo Max Maridão, como seria se Goku perguntasse ao Super Shenlong se existe outro Son Goku no outro multiverso e assim trazer o Goku GT pro atual conhecê-lo? Mano, isso seria muito sinistro, porque pensa bem, né, os dois Gokus se encontrando, Goku de Dragon Ball Super e Goku de Dragon Ball GT. E tipo, quando um ia mostrar essa transformação pro outro, ia ser muito sinistro, porque o Goku Blue ia mostrar essa transformação divina, e o Goku do GT ia falar assim, como assim, eu não tô mais sentindo seu Ki, o que aconteceu, como isso é possível? E depois o Goku do GT ia mostrar a transformação do Super Saiyajin 4 pro Goku do Super. Aí ele ia falar assim, caramba, vai até o 4, eu achei que só tinha 3. Então ia ser muito interessante esse ponto, eu acho que ia ser muito bacana os dois se conhecendo aí. Talvez os dois lutando lado a lado, tá? E outra coisa que eu queria ressaltar aqui é que Ki divino não significa nada, tá? O Ki divino, obviamente, só pode ser obtido por personagens muito poderosos que já alcançaram o nível de deuses. Isso é um fato, tá? Então Goku e Vegeta conseguem Ki divino porque eles já alcançaram nível de deuses. Porém, um personagem sem Ki de deuses, um personagem sem Ki divino, ele pode chegar a tanto poder quanto um personagem que conseguiu Ki divino. Como foi mostrado aí no último episódio de Dragon Ball Super, né? No episódio 100 aí que a Kali meteu a porrada no Goku. Você pode falar assim, ah, mas o Goku tava se segurando. Mano, não tem chance de você me convencer que o Goku tava se segurando, o Goku apanhando, feito um louco aí em Super Saiyajin Blue. E a Kali batendo, né? Tipo, a Kali aguentou o Kamehameha dele em Blue. Coisa que nem o trio do perigo junto conseguiu aguentar aí com o Kamehameha com o Final Flash do Vegeta, já que os dois estavam em Blue também. Então, não vem me dizer que o Ki divino automaticamente significa mais poder. Não é bem assim, tá? E por incrível que pareça, o Jiren até agora não mostrou nenhum Ki divino. Por quê? Quando ele chegou na arena do Torneio do Poder, todos os lutadores sentiram o Ki dele. Então, o Jiren não usou nenhum Ki divino até agora, porque tem muitos outros lutadores ali que não alcançaram o nível de Deus e conseguiram sentir o Ki do Jiren de boa. Então, provavelmente, o Jiren é o guerreiro que eles mencionaram que é mais forte que deuses da destruição. Só que o que rola, né? Ele não tem o Ki divino, ou ao menos ele não demonstrou usar o Ki divino ainda. Só o Ki dele normal mesmo por enquanto. Então, se ele usar o Ki divino em algum ponto, eles vão mencionar isso, tá? Mas como eu falei, isso não significa nada, tá? Não significa nada em relação ao poder. Ayrton Ribeiro, se o Goku virasse Super Saiyajin 4 no Dragon Ball Super, existiria o Super Saiyajin Blue? Esse é um outro argumento muito interessante, porque eu acho que crescer a cauda no Dragon Ball Super não seria muito uma opção, né? Seria um lance meio estranho. Eles não recorreriam a isso pra ganhar poder, né? Então eu acho que realmente talvez não rolasse dele virar Super Saiyajin 4 no Dragon Ball Super. Mas se acontecesse,
antes dele se transformar em Super Saiyajin Blue, né? Eu acredito que ele também aprenderia a transformação do Super Saiyajin Blue devido ao treinamento pesado, né? Com os deuses. Com o Bills e com o Whis aí, né? Então eu acho que seria interessante, porque ele teria muito treinamento, ele alcançaria também o Super Saiyajin Blue aí, e talvez o 4 e talvez uma mescla dos dois, né? Uma fusão entre Super Saiyajin Blue com Super Saiyajin 4, como a galera fala. Ponto de interrogação perguntou, e se Raditz se transformasse em Super Saiyajin em Dragon Ball Z, ele ficaria vivo em Dragon Ball Super? É meio complicado essa pergunta, porque tem o OVA do Raditz, né? Tá certo que a galera diz que não é canon o OVA do Raditz. Só que ele virou Super Saiyajin, mas não adiantou nada, de fato ele morre, então teoricamente não teria como ele sobreviver, só se ele talvez se transformasse em Super Saiyajin 3 ou Super Saiyajin Blue, né? Ou então Super Saiyajin 4, sei lá, uma transformação mais poderosa. Mas Super Saiyajin acho que não rola não. Jotaro Versus perguntou, e se Trunks tivesse morrido antes de chegar ao passado, como seria o filho da mãe do Trunks e alguma coisa sobre o Vegito? Como assim? Eu não entendi essa pergunta. Se o Trunks tivesse morrido antes de chegar ao passado, como seria um filho da mãe do Trunks? E alguma coisa sobre o Vegito. Tá, mas que coisa sobre o Vegito? Não entendi. Bom, então eu tô lendo aqui, né, a primeira pergunta aí, se ele tivesse um filho com a Mai, obviamente ele seria um híbrido 75% humano, né, e 25% Saiyajin, seria mais ou menos como a Pan aí da vida. Fica a dúvida, né? Será que Saiyajins, assim, com 25% de sangue Saiyajin só podem virar Super Saiyajin? Será que a Pan teria esse potencial, né? Eu acho que de acordo com Dragon Ball GT teria, porque Goku Jr. e Vegeta Jr. já quase não tem sangue Saiyajin, porque eles já são uma geração muito à frente e eles ainda conseguem virar Super Saiyajin. É claro que se a gente não for levar em consideração Dragon Ball GT, né? Só levando em consideração Dragon Ball Super, por exemplo. Você acha que a Pan teria a capacidade de virar Super Saiyajin em Dragon Ball Super? Com 25% de sangue Saiyajin? Então é isso. Deixo aí a pergunta pra vocês responderem nos comentários também. Então eu acho que seria realmente poderoso se treinasse, né? Como eu falo, o personagem ele só é poderoso no Dragon Ball se ele tiver treinamento. Se ele não treinar, ele fica fraco. Black Hat, se Goku trocasse de lugar de papel com Freeza. Desculpe se eu estiver errado, desde o início de Dragon Ball até o Dragon Ball Super. Nossa, isso seria meio estranho, né? Porque, tipo, o Freeza teria vindo pra Terra no começo. Aí ele se adaptaria à Terra, ele treinaria com o Mestre Kami. Nossa, imagina o Freeza treinando com o Mestre Kami, que bizarro. Mas aí ele treinaria de boas até. E no final das contas o Goku, que seria um tirano, né? Que estaria dominando tudo. Que seria o imperador do mal aí. E no final das contas o Freeza ia viajar pra Namekusei pra derrotar o Goku. E no meio da batalha o Freeza poderia alcançar a forma Gold, né? Porque seria basicamente um Super Saiyajin do Freeza aí. E derrotar o Goku no final das contas e explodir o planeta. Poderia arrumar tudo normal, né? O rumo da história poderia seguir normal em vários pontos. Só que o que é bizarro é que ele não poderia ter filhos com a Tite, porque a raça do Freeza não tem gênero. Então, teoricamente, ele não tem como se reproduzir com um humano. Então não existiria Gohan, nem Goten, nem qualquer coisa do tipo. Consequentemente, não existiria Gohan no futuro de Trunks. Então Trunks poderia ter sido morto pelos androides no futuro. Isso ia gerar outra consequência, né, que seria os Guerreiros Z morrendo no presente. Só que o Freeza não teria problema de coração igual o Goku. Então o Freeza poderia sobreviver. Então é realmente uma sequência de acontecimentos que ia se desencadear aí, que a gente não tem nem como prever o quão ia mudar, né, se o Goku trocasse de lugar com o Freeza. Mas realmente ia mudar drasticamente um bocado de coisa aí. E se o número 16 não tivesse morrido? Marcelo Shikamaru até comentou aqui embaixo. O Davi Senpai perguntou. E Marcelo Shikamaru até comentou aí embaixo. O Gohan não derrotaria Cell. De fato o Gohan não teria virado Super Saiyajin 2, né? Ele não conseguiria esperar todos os limites dele e derrotar o Cell como foi, né? Porque ele ficou bolado porque o Cell tinha matado o 16. Então, teoricamente, é isso. O Gohan não derrotaria o Cell provavelmente derrotaria todos os Guerreiros Z e acabaria aí. Com o Cell derrotando todo mundo. E o futuro de Trunks ia acabar acontecendo de uma forma ou de outra, aquele futuro ruim, né? Mas outro fato interessante que vale frisar aqui, né? Porque imagina se o Bills e o Whis viessem pra Terra à procura aí do Saiyajin Deus, né? E só te dessem de cara com o Cell, não encontrassem mais ninguém vivo. O que eles iam fazer? Eu acho que o Bills provavelmente ia destruir a Terra, igual ele fez com muitos outros planetas. E o Cell não aguentaria lutar com o Bills, obviamente, né? Então é isso. Tsuyoshi, se Bills tivesse matado o Majin Buu antes dele matar os Kaioshins.
Nunca existiria o Buu gordo, né? Ele nunca teria absorvido o grande Kaioshin, né? Então ele não se tornaria aquele Buu gordo. Consequentemente, ele não liberaria a bondade dele na saga de Majin Buu. Igual foi, a gente não teria o Buu gordo do bem aí também. Então isso ia mudar um caso de coisa também. Talvez mudasse drasticamente muitas coisas da timeline. Agora no momento eu não tô conseguindo pensar em nenhuma muito específica assim. Mas o Gohan não teria treinado, né, com o Hokaioshin, ele não teria alcançado a forma mística. Goku e Vegeta nunca teriam usado os brincos Potara. E provavelmente eles não teriam conhecido os Kaioshins. Talvez no momento em que Bills viesse pra Terra, né, e depois, com o passar do tempo, eles conheceriam os Kaioshins. Mas a saga de Majin Buu ia passar basicamente neutra nesse ponto. E isso enfraqueceria também os Guerreiros Z, por incrível que pareça. Todo inimigo que é destruído em Dragon Ball vai enfraquecer os Guerreiros Z pela falta de treinamento, pela falta de preparo para poder derrotar os inimigos. André Simons, se Black voltasse no tempo até o nascimento de Goku e usasse o corpo dele e fosse pra Terra, mudaria a saga inteira ou o mundo de Dragon Ball seria destruído? Eu acredito que mudaria a saga inteira, porque, tipo, se o Black sempre teve como objetivo, né, destruir tudo. Então, teoricamente, se ele fosse pro corpo do Goku ainda criança, ele ia treinar desde criança também, ele ia alcançar o poder do divino também, o Super Saiyajin Rose, né? Então, teoricamente, ele mataria todo mundo aí que a gente conhece. Ele mataria o Kuririn, mataria o Mestre Kami, Yantia. Depois que Vegeta viesse pra Terra, ele mataria o Vegeta, mataria o Nappa. Provavelmente ele não se importaria muito com Freeza. Ele ia continuar na Terra destruindo a galera. E é isso, eu acho que o Black mataria todo mundo sim, porque assim como o Zamasu conseguiu o poder divino aí com o corpo do Goku em Dragon Ball Super, ele também conseguiria, mesmo que fosse desde criança. Eu acredito que ele faria um treinamento bem sinistro aí pra alcançar esse nível. Nier Falidão, e se o Bardock aparecesse no time do Universo 7, o que Zeno faria com ele? Eu acho que ele deixaria de lutar de boa, porque por mais que seja um guerreiro que tivesse vindo do passado, né? Ou se o Bardock tivesse velho e ressuscitassem ele viesse mais velho, sei lá. Mas se bem que Saiyajin não envelhece, a aparência dele ia estar mesma também, não ia demorar muito pra ele envelhecer. Mas no final das contas eu acho que ele ia deixar de boas, eu acho que ele não ia interferir nisso, por mais que fosse um lutador de uma timeline diferente, de um tempo diferente, né? Iago Izukun, se Dragon Ball Super fosse depois do GT, e Goku, ao invés de transformar Super Saiyajin God, se transformar Super Saiyajin 4, Goku também teria mais poder e conseguiria derrotar Bills? Bom, aí entra mais ou menos naquilo que eu já disse, né? Se Bills viesse pra Terra, provavelmente eles fariam um ritual aí de Super Saiyajin Deus, e o Goku conseguiria ter muito mais poder pelo fato de ele ter treinado 10 anos durante a timeline do GT, e poder usar o Super Saiyajin 4 como uma forma base. Então ele poderia somar o poder do Super Saiyajin God à forma base, o que seria insanamente poderoso. E se o Android 12 fosse um Super Saiyajin? What? O Super Saiyajin 12, o Android 12 não morreu, gente? Me corrija se eu estiver errado, não morreu? Porque o 13, teve até o filme dele. Segundo o mangá, o 13, 14 e 15 também foram falhas, né? Mas o 13, 14 e 15 tem no filme, né? Tem no filme eles, mas o 12, se eu não me engano, nunca apareceu em lugar nenhum, só foi o Android que deu errado, né? Mas se ele fosse um Super Saiyajin, ele conseguiria de boas também aí treinar, ganhar poder, só que no final das contas os Guerreiros Z ganhariam, porque eles sempre triunfam, né? Mas seria interessante ter um Android Saiyajin, imagina só, é uma combinação bem incrível que acho que nunca ninguém pensou nisso, ia ser bem interessante. Vulgo Max Maridão, o que aconteceria se o Trunks acidentalmente voltasse para o presente nisso sem querer e para o universo Dragon Ball GT, nisso Goku GT conheceu o Goku Dragon Ball Super? Aí é aquilo que eu já mencionei também, né, os dois se conheceriam, mas nesse caso, como eles estariam com o Trunks, eles poderiam ainda recrutar o Goku de Dragon Ball GT pra ir junto com eles na máquina do tempo pra derrotar os Zamasu. A princípio, tá, eu acho que seria um poder insano a mais no time, que como eu falei, 10 anos de treinamento, galera, lembra isso, tá, frisa isso na cabeça. Fora que se a gente for considerar o tempo que o Goku treinou na sala do tempo com o Buu, o tempo que o Goku treinou na sala do tempo, nossa, com o Buu, né, se a gente for levar isso em consideração também, o poder dele vai muito além, porque provavelmente ele deve ter treinado 15 anos, se for considerar o tempo que ele ficou com o Buu na sala do tempo treinando. Então já é mais tempo de treinamento. Então é realmente insano, realmente insano. Eu não sei o que dizer. Eu não sei como é que tem gente que consegue dizer que o Goku base do Super é mais forte do que o do GT. Não existe isso. Como eu falei, treinamento de 1 ano não tem como você comparar com treinamento de 10. É o mesmo personagem. Quem disser isso tá sendo fanboy de Dragon Ball Super. Lamento dizer, mas tá sendo fanboy. Ou então hater do GT, né? Tanto faz também. Porque é aquilo que eu falei, né, galera? O Dragon Ball Super, ele tem uma história melhor que o GT, tem uma estruturação melhor do que o GT. As histórias são mais coerentes e tudo, apesar de ter alguns erros também.
Mas o Dragon Ball GT, obviamente, o Goku vai ter mais poder do que o Dragon Ball Super porque ele treinou 10 anos, como eu falei. Então a gente tem que admitir algumas coisas. Eu, por exemplo, admito que Dragon Ball GT não tem uma história boa e tudo. Não tem problema nenhum em admitir isso. Eu também admito que Dragon Ball GT não é canon, não faz parte da história oficial de Dragon Ball. Apesar de ser um anime oficial, né, ter sido criado por um estúdio oficial, ele não é canônico oficialmente, então ele não faz parte da história. Então eu admito isso tudo, de boas. Eu admito que o Super Saiyajin 4 é uma transformação mais fraca que o Super Saiyajin Blue. Mas, no geral, o Goku do GT é mais forte que o Goku do Super Sim. Então, é aquilo que eu falei. Tem coisa que a galera cisma em teimar, né? Mas é a coisa de fanboy. Fanboy só tem mania de xingar e se exaltar em tudo sempre. Jotaro Versus. Outra pergunta. Se tivesse 3 Zamasu, Zamasu, Vegeta, Black, Goku Black, e tivesse uma luta de Vegetitos versus Vegito Black, já pensou em trazer gameplay de games de anime? Como eu mencionei embaixo no comentário, vocês podem estar lendo aí, eu já trouxe alguns gameplays também pro canal. Mas seria muito interessante, cara. Imagina só uma luta aí do Vegito Black contra um Vegito do bem, né? Então seria uma loucura só. Eu acho que o Vegito do bem talvez não conseguiria derrotar, porque como foi mostrado, o Goku Black tinha muito mais poder do que o Goku comum. Então, sinceramente, eu acho que não daria não. Eu acho que os Guerreiros Z perderiam nessa daí. Outro fato que vale lembrar, né, porque o Goku Black ele tá na timeline do Trunks do futuro. Então, por mais que ele tenha viajado um tempo, teoricamente ele treinou também por mais ou menos aí 10 anos. Então ele teria o mesmo poder do Goku Super Saiyajin 4 aí. Talvez até mais poder, né, pelo fato de ser o Super Saiyajin Rose, né, ser uma transformação mais poderosa que o Super Saiyajin 4. Então talvez o Goku Black ele tenha até mais poder do que o Super Saiyajin 4 se for considerar o tempo, né. Mas como eu falei, ele viajou de várias timelines, então ele não treinou por 10 anos, tá? Ele pode ter treinado aí por um tempo, mas eu acredito que não tenha sido 10 anos redondo, não. Então, é isso. Blood Shadow. E se o Trunks não tivesse viajado para o presente para avisar os Guerreiros Z do Black, mas sim para o universo Dragon Ball GT? Ou então se o Trunks da saga Z tivesse viajado para qualquer saga de Dragon Ball Super, exemplo, Black? Ih, rapaz, essa pergunta é complicada, hein? Negócio de viagem no tempo às vezes me dá um nó no cérebro. Mas se o Trunks tivesse viajado, por exemplo, para a timeline de Dragon Ball GT, seria interessante, porque ele poderia, como eu falei, né, contactar o Goku de Dragon Ball GT, que é mais poderoso que o Goku base de Dragon Ball Super, mas ainda assim, talvez eles tivessem problema para derrotar o Black e o Zamasu junto, principalmente pelo fato do Zamasu ser imortal, né? Então, no final das contas, eles ainda teriam um problema. Talvez eles treinassem mais um pouco, talvez o Goku alcançasse uma transformação divina, uma fusão de transformação divina com o Super Saiyajin 4 e tudo, e conseguisse derrotar o Black no final das contas. E se ele tivesse, o Trunks do Z tivesse viajado para alguma timeline de Dragon Ball Super, tipo a saga do Black, né? Seria realmente insano, porque não faria muito sentido, porque o Trunks voltou na saga do Z pra dar um remédio pro Goku, senão o Goku morreria com problemas de coração, né? Então se ele voltasse na saga do Black, por exemplo, o Goku já estaria morto, porque ele não voltou lá no começo lá pra dar um remédio pro Goku. Então é um lance meio bizarro, né? Talvez ele voltaria, ele encontraria o Vegeta e tudo, mas não encontraria o Vegeta porque o Vegeta seria morto pelos androides. Não faria muito sentido o Trunks voltar numa saga de Dragon Ball Super. O máximo que poderia acontecer é ele encontrar o Bills na Terra, destruindo o céu e todo mundo. Então é isso. Galera, outra coisa, né? Vamos ver se isso é incoerência ou não. Pelo fato do Trunks do futuro, né? Ele ter treinado e tudo, ter passado muitos e muitos anos depois do Android, já ser adulto já, né? Da saga dos androides, ele tentando derrotar os androides e depois o Zamasu, o Goku Black, né? Eu pergunto a vocês, por que Bills e Whis nunca apareceram na primeira timeline de Dragon Ball, que é a timeline do Trunks do futuro? Por que Bills e Whis não vieram pra Terra na timeline do Trunks do futuro? Já pararam pra pensar nessa parada? Porque é um troço meio bizarro, né, galera? Será que é furo de roteiro isso? Por quê? Por que Bills e Whis não apareceram em Dragon Ball GT? Por que o Bills ficaria dormindo? Em Dragon Ball GT não, pô. Na timeline do Trunks do futuro aí, na saga dos androides e tudo. Por que o Bills e o Whis não foram pra lá? Porque automaticamente era pra eles encontrarem a Terra, né? Ver que tem android lá e tudo, lutar pra ver se algum deles tem o poder de Deus que o Bills estava procurando. Aí nem encontrar e destruir a Terra. Mas fica a pergunta, né? Por quê? Você pode falar que Zamasu e Black mataram todo mundo, né? Mas, o período que Bills e Whis vieram pra Terra é muito antes disso, muito antes mesmo. Então não teria como o Zamasu e Black terem matado aí o Bills da timeline aí no começo. Realmente é um troço que confunde a cabeça da gente, mas não teria como.
Da Bike Pantoja, se as esferas do dragão fossem destruídas e o Kuririn morresse levando em consideração que o Whis não estaria perto para voltar no tempo. Você quer dizer a respeito do Kuririn na saga de Frieza? Eu não entendi a cena que ele morreu na saga de Frieza e o Whis não estaria lá para voltar no tempo. Eu não entendi muito bem, mas se as esferas fossem destruídas, eles simplesmente iam permanecer mortos, né? Isso ia mudar um pouquinho de coisa aí. No final das contas, o Kuririn não se casaria com a 18. Né? Talvez a 18 nem tivesse ficado do lado dos Guerreiros Z por tanto tempo. Isso mudaria um bocado o time deles no torneio do poder no Dragon Ball Super. Talvez eles optariam até por Goten Trunks, ao invés do 17 e da 18, né? E talvez para substituir o Kuririn aí eles usassem, sei lá, o Yantia, né? Que ia sobrar. Mas aí eles iam conseguir ganhar o torneio de boa, porque com o Yantia no time Deus Yantia é facilidade. Mr. Manzato, e se Baby tivesse encontrado o corpo do Goku de Dragon Ball GT? E se Baby tivesse entrado no corpo do Goku de Dragon Ball GT? Ah, tá, entendi. Eu já falo assim, mas o Baby entrou no corpo do Goku de Dragon Ball GT, só que não entrou no corpo do Vegeta. Então, se ele tivesse entrado no corpo do Goku, significaria uma derrota total também para os Guerreiros Z, porque automaticamente ninguém mais conseguiria derrotar o Baby, né? Porque ele já teria dominado todo mundo aí que é do bem. Mas tem uma incógnita aí, né, galera? Uma questão pra vocês. Goku nunca foi dominado mentalmente por nada. Nunca, nunca, nunca. Nem em Dragon Ball Heroes, nem em Dragon Ball Xenoverse, nem em Dragon Ball GT. Goku nunca foi dominado por nada, nunca foi possuído por nada. Eu não sei se isso é uma coincidência ou se o Goku ele realmente tem tanta pureza que ele não consegue... O mal não consegue possuir o corpo dele. Então, eu deixo essa questão pra vocês aí, né? O que vocês acham? O Goku ele tem esse poder, essa pureza e ele não consegue ser possuído pelo mal por conta disso? Por isso que ele nunca foi possuído em Dragon Ball Xenoverse, ou em Dragon Ball Heroes, ou em Dragon Ball GT, pelo Baby. Então deixa aí nos comentários o que você acha. Naga Victor, e se o Cooler aparecesse na saga dos androides? Seria porrada pra tudo quanto é lado, porque tipo, é mais ou menos igual o Majin Buu despertar na saga dos androides, enquanto o Cooler vem do espaço também pra saga dos androides e Bills e Whis vem pra Terra também enquanto isso. Imagina a porradaria que não ia ser. Aí depois o Bills vai lá, vou acabar com essa merda toda, e joga a esfera de destruição. Aí o Goku ia fazer uma Genkidama pra tentar rebater a esfera de destruição, só que não ia dar tempo, porque a esfera ia estar vindo muito rápido. Aí eu não sei o que ia acontecer depois. Anime Cartoon Show, como seria que... Calma aí, ele ler mais. Como seria se o Kuririn virasse Android e depois fizesse... Como assim o Kuririn virasse Android? Caraca, que loucura. E depois fizesse um Super Kuririn como foi com o Super 17, levando em conta que o poder do Kuririn tem um poder natural muito maior do que o humano, do que o 17 e 18 antes de virarem Android. Acredito que o Kuririn na versão Android seria como um Cell segunda forma. Com certeza mais forte que o 16, o que você acha? Realmente, se o Kuririn fosse Android, né, se for levar em consideração isso de que antes dos Androids virarem Androids eles não tinham tanto poder assim, eles eram mais fracos, né, eram mais bem Mr. Satan mesmo, e o Kuririn já tem um poder natural, eu acho que realmente o Kuririn seria um Android muito poderoso, né? Agora a questão é, o que aconteceria com o Kuririn? Ele sofreria uma lavagem cerebral, ele ficaria do mal, e a gente teria uma saga aí do Super Kuririn. Então o que aconteceria, né? Seria bem bacana aí a gente teorizar várias possibilidades aí com o Kuririn Android. GKC hashtag SMS. Se o Vegeta e o Goku virassem Super Saiyajin 4 no Dragon Ball Super ou virassem Super Saiyajin Blue no Dragon Ball GT? Bom, então já mencionei aqui o que aconteceria, né? A transformação do Super Saiyajin 4 no Torneio do Poder, eu já até fiz um vídeo a respeito disso. Seria bem eficaz porque o que rola, né? Ela é uma transformação que é mais flaca. Para igual cebolinha. Mais fraca do que o Super Saiyajin Blue. Só que o Goku ele pode ficar muito mais tempo na forma de Super Saiyajin 4. Tipo, ele pode ficar... Enquanto ele pode ficar 3 horas na forma de Super Saiyajin 4, ele pode ficar 30 minutos na forma de Super Saiyajin Blue, entendeu? Então, teoricamente, ele seria uma coisa muito boa, porque consumiria pouco Ki. Ele poderia Super Saiyajin 4 desde o começo. Se ele virasse Blue em GT, meu amigo, não teria como ninguém aguentar o Goku Blue do Super Saiyajin GT, porque é 10 anos de treinamento mais Super Saiyajin Blue, que é a transformação mais poderosa que a gente conhece, até o momento, né, que ainda provavelmente vai ter uma transformação nova. Mas, se o Goku de Dragon Ball GT virasse Super Saiyajin Blue, ou seja, obtesse o Ki Divino, com os 10 anos de treinamento que ele já tem em Dragon Ball GT, e ele ainda utilizasse o Kaioken para ampliar isso em 10 vezes, eu acredito muito que ele alcançaria um poder de um Deus da Destruição de boas, ou então superior a um Deus da Destruição tranquilamente também. Eu acho que se o Goku chegasse a esse ponto, o Goku do GT, né, se ele alcançasse um Blue com Kaioken, eu acho que ele chegaria quase ao poder do Daishinkan, na minha opinião, né?
Eu acho. Vamos ver também se a próxima saga, o que o Daishinkan vai mostrar de poder, né? E se os guerreiros Z vão conseguir derrotar ele ou não, mas o que vai acontecer aí, vamos ver. Se ele de fato é poderoso como dizem. Mas eu acho que seria basicamente isso. Porque se o Goku base do GT destruiu uma dimensão, imagina um Goku Blue com Kaioken no GT, galera. É muito poder mesmo. André Victor Andrade ou Santos, estava teorizando e acabei tendo uma teoria muito louca. Será que o mundo de Boku no Hero... Não, esse daqui é pergunta de Boku no Hero, One Punch Man. Não tem como. É só pergunta de Dragon Ball nesse vídeo. Foi mal, desculpa aí. E se o Goku se transformasse... MCT. E se o Goku se transformasse em Super Saiyajin revoltado contra o Freeza quando pequeno e matasse o Freeza distraído e acontecesse a história, mas no final o Goku morresse? O que aconteceria nesse tempo quando acontece a história? Não entendi muito bem a pergunta. Mas, sei lá, o Goku pequeno matar o Freeza, o Goku pequeno virar Super Saiyajin. Isso ia mudar um bocado de coisa também, porque o treinamento dele ia se expandir, talvez ele alcançasse a transformação do Super Saiyajin 2 antes. E provavelmente agora ele já estaria com uma transformação que ninguém conhece ainda, uma transformação de Super Saiyajin Over God 9000 de poder, automaticamente. Nix Gamer, e se o Kuririn tivesse matado o Vegeta no começo do Dragon Ball Z? Aí o Vegeta não teria se casado com a Bulma teria tido um filho com o Yantia, provavelmente. E o filho do Yantia seria mais poderoso que o filho do Vegeta. O Trunks seria muito mais poderoso se ele fosse filho do Yantia do que filho do Vegeta. Então o Trunks seria basicamente Deus Trunks, aí, filho de Deus Yantia. E se Piccolo da Imao Dragon Ball Clássico não tivesse jogado aquele ovo pela boca? Aí não teria o Piccolo Jr., né? Não existiria o Piccolo Jr. E consequentemente ia mudar um porreiro de coisa também em Dragon Ball. A gente não teria o Piccolo aí em diversos pontos da história. Ia mudar drasticamente muitas coisas, não teriam mais as esferas do dragão. Então os guerreiros que morressem não poderiam ser ressuscitados. O Goku já estaria morto e não poderia ressuscitar também. Então é isso. Basicamente ia acabar dando merda, mais cedo ou mais tarde também. Gustavo Silva, o que aconteceria se Dragon Ball Super se passasse Dragon Ball GT se passasse no mesmo universo? Eu já falei essa, né? Ambas transformações Super Saiyajin 4 e Super Saiyajin Blue existisse, também já falei, uma combinação. Mas aí ele deu uma ordem de acontecimentos aqui. Baby, depois Bills e Whis. Aí depois o Golden Freeza, depois o Super 17. Seria interessante enfrentar o Super 17 aí com o Blue, hein? Torneio de sexto universo. Provavelmente o time seria Goku, Vegeta, Gohan. Né? Goku, Vegeta, Gohan. Piccolo. Deixa eu ver. E o Buu, né? Acho que seria um time bacana aí pros 5 aí que... Não precisaria nem chamar o Monaka. Corrupção das super esferas do dragão. Super Shenlongs malignos. Cara, imagina só. Corrupção das super esferas do dragão e super Shenlongs malignos. Imagina o poder. Se o poder do Super Shenlong, né? Que é aquele Shenlong gigantesco. Que é do tamanho do Guren Lagann. Do Dai Guren Lagann, que é o maior de todos aí. Imagina só o poder dos Shenlongs malignos dessa bodega, galera. Imagina só o poder. Imagina o poder. E eu vou atender o telefone e já volto. Voltei, 38 minutos de vídeo já, maluco. Só que agora o cachorro começou a latir. Eles adoram me atrapalhar, o telefone, o cachorro, todo mundo. As paredes estão me olhando com cara demoníaca. Não, brincadeira. Então a corrupção das esferas do dragão, né? Super Shenlongs malignos seria um lance realmente bizarro. Eu não sei se o cachorro tá atrapalhando, mas eu tô falando, enfim. Seria um lance realmente bizarro porque o poder dele seria insano. Porém, nesse ponto da história, o Goku já teria o poder de Super Saiyajin Blue e o Super Saiyajin 4. Então seria realmente mais insano ainda. Uma batalha dos dois ia realmente abalar todos os universos. Depois a saga do Goku Black, né? A saga do Goku Black talvez também se alterasse aí pelo poder, né? Pelo fato das duas timelines serem juntas, eles teriam muito mais poder. Então realmente poderia ser um lance meio bizarro. E por fim, o torneio do poder com o Super 17, no lugar do 17 comum, né? Então, cara, na moral, seria muito interessante mesmo. Será que nesse ponto, né, talvez provavelmente o Goku estaria criança, só que ele poderia também usar o Super Saiyajin 4, talvez uma combinação do Super Saiyajin 4 com o Super Saiyajin Blue, que como eu mencionei aqui, o Super Saiyajin 4 funciona como uma forma base, né? Então, teoricamente, ele pode obter Ki Divino também. Teoricamente, porque... Obviamente, acho que eles nunca vão querer fazer isso, juntar Dragon Ball Super com Dragon Ball GT. Eles já criaram o Dragon Ball Super mesmo pra separar as duas coisas. Então eu acho que eles nunca iriam querer juntar, né? Mas seria realmente épico demais ver um Goku aí Super Saiyajin 4 com Ki Divino. Nossa. Ah, mas ele botou aqui, observação. Lembrando que todos os acontecimentos acontecem 2 meses depois da saga de Majin Buu. Bom, nesse caso então o Goku não teria virado criança.
Agora me compliquei, porque aí ele não teria 10 anos de treinamento. E como é que ele obteve o Super Saiyajin 4? Agora eu fiquei confuso. Mas se fosse 10 anos ia ser melhor, tá? E se Nappas e Raditz tivessem convertido assim como Vegeta? Cara, seria bem interessante. Você já pensou se Nappa e Raditz fossem amigos aí dos Guerreiros Z? Que bacana que não seria? Eu acho que ia ser muito épico, cara. Ter uma saga aí... podia ter, né, esses fillerzinhos de Dragon Ball. Podia ter filme, sei lá, contando história de universo paralelo. Eu acho que ia ser muito épico, cara. Na moral, ia ser muito lindo ver uma dimensão onde Nappa e Raditz se tornaram amigos do Guerreiro Z, lutando aí lado a lado pra ajudar o Goku nas batalhas e tudo. A gente podia ter o Nappa virando Super Saiyajin 3. Pra quem não sabe, galera, já teve uma versão do Nappa Super Saiyajin 3 no Dragon Ball Heroes. É uma coisa muito bizarra, porque, tipo, só a sobrancelha dele que fica, sem a sobrancelha, né, e a barba dele, se eu não me engano, fica grande. Tipo, é um lance muito bizarro. E é uma transformação oficial, né? Porque foi criada pra Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes, apesar de não ter nada a ver com história nenhuma, não ser oficial canonicamente, ele é oficial, né? Então é uma transformação oficial que foi autorizada pelo Akira também na Super Saiyajin 3. Que é bizarra pra caraca, mas existe. Lucas Costa, como seria se Dragon Ball GT fosse canônico no universo de Dragon Ball? Bom, aí como eu falei já aqui no canal também algumas outras vezes, pra Dragon Ball GT se tornar canônico vai ter que acontecer uma treta muito grande em Dragon Ball Super, pra apagar todos os eventos que aconteceram em Dragon Ball Super, porque não ia ter lógica Dragon Ball GT acontecer, e eles nunca comentaram de Bills, nunca comentaram de Whis, né, nunca comentaram do Super Saiyajin Blue, de qualquer coisa do tipo, e o Kibito e o Kaioshin separados, né, o Kibito e o Shin separados, não são Kibito Shin igual eram no GT. O Pilaf voltou a ser criança e no GT ele tá velho, então são muitas coisas aí que entram em discordância, né, para as duas séries. Mas como eu falei, poderia acontecer um lance aí muito bizarro em que eles voltassem toda a timeline, né, até algum ponto e tipo, imagina se os acontecimentos de Dragon Ball Super, no finalzinho, no último episódio de Dragon Ball Super, voltasse tudo a normal, onde Bills e Whis nunca conheceram Goku e Vegeta. E aí ia mostrasse algumas outras cenas, né, pra encaminhar pro GT, tipo, o Pilaf pedindo pra ficar velho de novo e tudo, aí o Kibitoshi não se separaria. Então ele poderia mostrar algumas outras cenas assim também. O Freeza acabaria por não vir pra Terra também, né? Então talvez eu ia falar o Bergamo, nada a ver. Talvez aquele maluco lá que eu esqueci o nome Pera aí, Tagoma, não como é que é o nome do pequenininho? Esqueci, sei lá, que ressuscitou o Freeza. Enfim, ele não teria vindo pra Terra. Luiz Eduardo, se o Vegeta não tivesse ensinado o Kiaba a se transformar em Super Saiyajin, se ele não tivesse ensinado o Kiaba, ele derrotaria o Kiaba mais facilmente. O Kiaba não teria ensinado pra Caulifla, e a Caulifla e nem a Kali teriam virado Super Saiyajin também. Então, provavelmente seriam pesos mortos aí no torneio do poder. Ao menos que eles observassem durante o próprio torneio as transformações e aprendessem, né? Mas eu acho que seria meio difícil aprender assim de urgência, né? Com a pressão do torneio na cabeça deles. Então eu acho que não conseguiria, não. Eu acho que os três seriam pesos mortos que seriam facilmente eliminados. Red Mask Fox, universo paralelo. E se o Goku tivesse o poder do One for All? Aí, meu amigo, acabou o mundo. Porque imagina o Goku com o poder do One for All. Não tem nem gabimento. Dá um peteleco na Terra e explodir. José Gabriel. Goku GT e Dragon Ball Super se fundisse com os Potaros. Ia ser um Gogokuku. Mais ou menos isso. Então ia ser um lance bem interessante, né? Porque, como eu falei aqui, eles poderiam alcançar também a Super Saiyajin Blue com coisa aí. Arthur Vinícius, no final de Dragon Ball Super, esse torneio ou outro evento causassem um imenso estrago na história ou linha do tempo, fosse preciso voltar no tempo para que o Goku nunca tivesse conhecido Bills e Whis, seria possível uma conexão com Dragon Ball GT? Como eu mencionei aqui, poderia ser possível essa conexão, né? Seria bem interessante também ter uma conexão assim. Com as duas franquias. Eu não vejo problema nenhum em conectar as duas, mas tem muita gente que fica bolado quando eu falo isso, ou alguma outra pessoa fala isso, pelo fato de considerar Dragon Ball Super, né? Porque se eles fizerem isso, os eventos de Dragon Ball Super vão ser como se nunca tivessem existido, por mais que eles sejam canônicos. Então é uma coisa que deixaria muita raça de fã do Dragon Ball Super com raiva. Então eu não acho, talvez não fosse a melhor opção, né, fazer isso. Talvez realmente fosse melhor usar o lance de timeline paralela aí para as duas. Eu acho que ficaria mais interessante até. E não magoaria nem fã de uma franquia nem fã de outra. José Gabriel, e se o Vegeta e o Goku fossem irmãos? E se o Broly do futuro aparecesse na saga do Black?
pro outro. Se o Broly do futuro aparecesse com o Super Saiyajin lendário God, Super Saiyajin Blue lendário, Super Saiyajin roxo, sei lá, ia matar geral também, porque imagina só, ele chega na Terra, aí encontra o Goku Black, aí outro verme imundo, Kakaroto! Eu não ia nem se importar que não era o Goku. Eu não sou o Kakaroto, eu sou o Zamasu que tô no corpo do Goku. Eu não me importo, você é o Kakaroto! Ia ficar os dois tampando a porrada e é isso. Mas eu acho que no final das contas o Goku Black ganharia, tá? Carnificina Extreme. Como seria se o Black aparecesse no início de Dragon Ball GT? Bom, eu também já mencionei, né, que se o Black aparecesse no Dragon Ball GT, consequentemente eles teriam muito mais poder. Mas o Black também teria mais poder, porque seria uma timeline de Dragon Ball GT. Então, consequentemente, iam dar várias tretas e é isso. Exato, e se o Trunks do futuro morresse antes de dar o recado sobre o Goku Black? Ih, rapaz, isso daí é uma pergunta tensa, hein? Porque o futuro de Trunks acabaria. E... tipo, ele poderia treinar mais, né? Mas se bem que ele não ia se importar, porque se o Zamasu ele derrotasse geral, ele não ia se importar em voltar no tempo, porque ele já teria criado o mundo perfeito com todos os mortais mortos. Então ele não ia querer voltar no tempo pra criar outro mundo perfeito, porque ele já teria criado um mundo perfeito na timeline de Trunks. Então o futuro de Trunks automaticamente seria um lugar bom. Bom, pro Zamasu, é claro. Não pros outros. Agora o que eu acho bizarro é o fato do Zamasu ter feito esse Charcel danado, ter matado um porra de Deus da Destruição e o Zeno, tipo... o Zeno tava nem aí, tava lá jogando Dragon Ball Xenoverse, jogando Dragon Ball... O Zeno, como ele pode viajar no tempo também, né? Poderia estar jogando também um Dragon Ball aí... Fighter Z. Então, é isso. Mr. Manzato. E se o Goku não virasse criança no Dragon Ball GT? Se ele não virasse criança, ele teria muito mais poder. Eu acredito que ele teria alcançado o Super Saiyajin 4 da mesma forma. Mas ele teria muito mais poder porque o que rola, né? No Dragon Ball GT tem muita gente que ficou em dúvida. Quando o Goku virou criança, ele perdeu o poder, sua forma base enfraqueceu. É dito pelos criadores do Dragon Ball GT, né, lá dentro da Toei, que eles fizeram isso porque o Goku já estava muito poderoso e não teria cabimento o Goku continuar lutando, porque todos os inimigos seriam facilmente derrotados por ele, né? Então eles fizeram o Goku virar criança por conta disso. Mas eles nunca afirmaram que o Goku perdeu o poder. Eu acredito muito que pelo corpo dele ser menor, na forma de criança, né? O corpo dele tenha bem menos Ki, mas ele não tenha perdido o poder de treinamento, entendeu? Isso seria altamente explicado, tipo, o Goku continua com o mesmo poder no Dragon Ball GT, na forma base. Ele continua com o mesmo poder. Só que ele perdeu o Ki porque o corpo dele diminuiu, então o corpo dele suporta menos Ki. Por isso que ele consegue ficar tão pouco tempo no Super Saiyajin 3. O Super Saiyajin 3 não foi nada eficaz no Dragon Ball GT quando o Goku utilizou ele na forma de criança. Porque o Super Saiyajin 3 é uma das transformações que mais consome Ki. Então, como ele tinha já pouco Ki, não funcionou direito por causa disso. Então eu acredito muito que aconteceu isso em Dragon Ball GT. Ele não perdeu o poder, ele perdeu o Ki. Entendeu? Então eu acho que é mais ou menos isso. Explicaria também como o teletransporte não funciona direito, né? Talvez por uma falta de Ki, o corpo dele não ter tanto Ki aí pra poder utilizar o teletransporte, né, no nível necessário. Por mais que o teletransporte não precise de Ki, né? Mas vamos supor que o corpo dele... o corpo dele não tenha suportado aí, precisa ser um corpo adulto para se teletransportar, com Ki de adulto. Algo do tipo, uma explicação meio bosta, mas enfim. Tio Nero, e se o filho do Freeza, que eu não sei o nome, eu acho que é Tiller o nome do filho do Freeza, né? Fosse pro lado de Guerreiro Z e convencesse o Freeza a mudar de lado. Aí seria... o Freeza não ia mudar de lado não, mano. Não tem como. Na moral, não tem como. Só se acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o Goku. O Freeza batesse com a cabeça. Aí ele poderia mudar de lado. Mas se o Freeza fosse do bem, eu não consigo imaginar o Freeza do bem, cara. Na moral, não tem como. Mas enfim, se ele fosse do bem, já ia ser um boost a mais pro time aí dos Guerreiros Z, né? Eles teriam derrotado talvez com mais facilidade Cell, Majin Buu e tudo. Bruno Antônio Bastian Hassan. E se um ou mais guerreiros do universo 7 se recusassem a trabalhar com o Freeza no Torneio do Poder e deixasse o time? Se o Zeno não tivesse dado ao Goku aquele botão para chamá-lo quando precisasse. Todo mundo morreu se o Zeno não tivesse dado o botão pro Goku, né? Porque o Zamasu já era. Acabou com tudo, maluco. Então todo mundo já estaria morto.
Agora a questão do Freeza, né, de alguém querer sair do time, eu acho que o Goku não permitiria. Eu acho que, vamos supor que o Vegeta, não quero trabalhar com esse verme do Freeza, então eu vou sair do time. Aí automaticamente eu acho que o Goku ia optar pelo Vegeta do que pelo Freeza, então eles iam remover aí o Freeza do time. Então é isso. Se Broly fosse protagonista de Dragon Ball, seria um anime muito interessante, muito inteligente, com apenas uma frase. Kakaroto! Matheus Rangel, esse Geno quisesse. Esse Geno, meu Deus do céu. Se Geno quisesse destruir todos os universos, Aibo, Bills volta no. O quê? Volta no tempo junto com os Guerreiros Z. E impede que Goku e Bills se conheçam no final do universo paralelo que Black apareceria. Se o Goku Black aparecesse sem ter aparecido o Bills e o Whis, o Goku Black viraria no máximo Super Saiyajin 3. Então seria uma batalha de Super Saiyajin, Goku Super Saiyajin 3 contra Black Super Saiyajin 3. Não teria forma divina ainda, porque nunca teria se transformado em Super Saiyajin God aí. Então, basicamente isso. Super Saiyajin 3 vai Super Saiyajin 3. Rafael Ferreira, e se Rito ajudasse Goku, Vegeta e Trunks na luta contra Black e Zamasu? Mano, eu acho que seria insano, né? Porque o Black é poderoso pra caraca, mano. Salta no tempo aí. E eu acho que ele conseguiria dar um boost bem incrível aí pros Guerreiros Z. E eu acho que aí seria 4, né, mano? Seria Trunks, Goku, Vegeta e Rito contra Goku Black e Zamasu. Eu acho que eles venceriam sim, eu acho que venceriam. Porque o Rito é bem poderoso também, então... Zen, se Bardock ao invés de ir pro passado, isso aconteceu no filme dele que não foi canon, né? Fosse para o futuro, mais ou menos depois do Freeza voltar à Terra, né? Rapaz, se isso acontecesse, ele faria parte do torneio do 7º contra o 6º e também parte do Shikara no Taikai, aí, o torneio do poder também. Então é isso. Rapaz, quantas perguntas, hein? Minha mente já tá ficando embaralhada. Drake Gamer, e se Goku virasse Super Saiyajin contra o Raditz e Super Saiyajin lendário contra o Majin Buu? Como seria a próxima transformação em Super? O Super Saiyajin Blue existiria? Eu acredito, né, que ele despertaria a transformação nova de Dragon Ball Super em algum ponto mais cedo. E depois existiria uma transformação mais nova ainda. Talvez pudesse ter ser um Goku aí. Um Goku que virasse de metal ou alguma coisa do tipo, alguma coisa diferente aí. Porque eu realmente não consigo pensar em mais nenhuma transformação pro Goku que faça sentido. Ou não seja original. Então eu acho que, sei lá, seria um Goku com pele de metal ou alguma coisa do tipo. Não sei, sinceramente eu não sei. O Super Saiyajin Blue eu acho que existiria de boa assim também. Bizunga Animation. E se Dragon Ball Super se passa antes de Dragon Ball GT? Qual seria o motivo pro Goku e Vegeta não usar o Super Saiyajin Blue? Isso seria muito difícil, né? Porque como eu falei, se eles não apagassem a timeline, o que teria que acontecer? Teria que o Senhor Kaiô, o Kaioshin, né? E o Kibito se fundirem de novo. Pilaf voltar a ser adulto. Que são as coisas mais óbvias que a gente tem, né? E talvez o Goku e Vegeta usarem demais as formas de Deus e automaticamente seu corpo na forma base absorver o poder do Super Saiyajin God e do Super Saiyajin Blue, né? Então eu acho que isso seria uma possibilidade, talvez. O corpo deles absorverem, né? O Super Saiyajin lendário e o Super Saiyajin Blue, então eles não poderem mais optar por formas divinas porque o corpo já teria absorvido. Então a única possibilidade que eu vejo é essa, mas ainda seria estranho porque ninguém nunca comentou disso em Dragon Ball GT e também nunca comentaram de Bills e Whis, então ainda seria um lance meio estranho, né? José Gabriel, esse Goku recebeu One for All, já falei também, né? E se Broly fosse na Terra no lugar do Goku e o Trunks viajando no Dragon Ball GT? Mano, se o Broly fosse pra Terra no lugar de Goku e batesse a cabeça, eu acho que aconteceria a mesma coisa que aconteceu com o Goku. Seria de boas até. Só que o Broly, ele tem aquele transtorno de personalidade dele, né? Ele provavelmente ia explodir, ia virar Super Saiyajin lendário em algum ponto. E talvez até os amigos dele tivessem que segurar ele, porque ele ia realmente sair de controle. Esse poderia ser um lance realmente perigoso, né? Mas no geral ele seria bom igual o Goku, mas só se ele perdesse o controle mesmo, ficasse com muita raiva. Tipo, na saga de Freeza na Namekusei, ele poderia ter matado o Freeza e ter morrido junto no planeta e ter dado tudo ruim, porque ele seria insano e ele ia querer destruir tudo. O planeta já sendo destruído, ele ia querer destruir o planeta mais ainda e explodir tudo. Cry Dark Gaming, Lucas, vou te jogar só 3 perguntas básicas. E se na saga de Golden Freeza Goku utilizasse a combinação do Super Saiyajin God e quando chegasse bem perto de acertar um ataque no Imperador ele muda para Super Saiyajin Blue? O resultado poderia ser alterado? Combinação do Super Saiyajin God, chegasse bem próximo de acertar um ataque no Imperador e mudasse para Super Saiyajin Blue. Eu acho que sim, de boas. Porque o Blue conseguiu superar o Gold Freeza na saga de Fukatsu no F.
O que aconteceria se Vegeta aprendesse Super Saiyajin 4 ao invés de ele ter o Super Saiyajin Blue? Ele combinasse o Super Saiyajin 4 com o Ki de Deus. Aí seria um Super Saiyajin 4 meio avermelhado. Seria interessante também, que o poder seria bem poderoso. O poder seria bem poderoso, nossa. Ficaria igual aquele Super Saiyajin da lenda que apareceu no filme, né, da Batalha dos Deuses. Com a cauda, com o Ki vermelho. Seria bem parecido com esse Super Saiyajin. 3. E se após a saga dos dragões malignos, o Bills e o Whis decidissem vir pra Terra? Eu também já mencionei no que aconteceria se Bills e Whis viessem depois do Dragon Ball GT. E se Broly se transformasse em Super Saiyajin 4? Isso aconteceu em Dragon Ball Heroes, né? Oficial também, como eu já mencionei aqui, Dragon Ball Heroes é oficial. Então também é um lance que realmente é insano, porque o Broly em Super Saiyajin 4, em Dragon Ball Heroes, ele deu-lhe uma surra em Goku e Vegeta Super Saiyajin 4. Então você vê que ele ganha muito poder se ele virar Super Saiyajin 4. É realmente insano. Então é isso. Bom, galera, essas foram as perguntas. Eu acredito que não tenha mais nada de novo aqui, né? Mas aparecendo os vídeos aqui nos recomendados, interessante. Interessante. Tem um canal aqui que eu nunca ouvi falar, é o Risson The Redman. Aqui é o meu canal. República do Anime, eu acho que eu também nunca vi esse canal. Gabriel Play, LBTV, tô divulgando o canal dos outros agora aqui de graça, viu? O vídeo ficou tão grande que não dá nem vontade de terminar mais, dá vontade de ficar fazendo vídeo pra sempre. O meu canal, Casa do Kami. Esse aqui eu vi o React. Blog do Enel, Poder Otaku, Fred Anime Whatever. Velberan. Bom, então é isso, galera. É isso que eu queria trazer pra vocês aqui hoje, né? É isso. Muito obrigado por assistirem. Muito obrigado mesmo. Como eu falei aqui, ó, finalizando os comentários, aqui já tem mais de 50 comentários. Eu não contei, mas deve ter mais de 50, porque tem muita raça de comentários. Vamos ver quantos comentários que tem aqui. 120. Se for cortar pela metade, aí vamos botar que metade é resposta, né, dos meus comentários. 60 comentários, mais alguns extras, provavelmente tem uns 50 e poucos comentários. Eu vou contar aí só pra botar no título do vídeo, só de sacanagem. Então é isso, como eu falei, boa parte das coisas aqui se baseia no meu ponto de vista a respeito do que alteraria, então não tem nada certo ou nada errado, porque obviamente é baseado dentro de um ponto de vista, não é uma coisa que é sólida, ou canônica ou oficial, então não leva a sério, tá? E deixa aí embaixo também o que você mudaria aí em Dragon Ball GT e Dragon Ball Super na sua opinião, né? Não é pra vídeo nenhum, mas só me diz o que você mudaria na sua opinião. Então é isso, muito obrigado por assistirem, muito obrigado mesmo e sayonara, vejo vocês no próximo vídeo, até lá.